E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João capítulo 17, versos 19 a 23. Shalom. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos o fato de que ainda estamos em construção. O plano eterno de Deus, o plano original de Deus, é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. No entanto, o pecado, ele acabou nos privando de muito do que Deus tinha para nós. E por causa do pecado, fomos destituídos, afastados, tirados da glória de Deus. Mas Deus já tinha um meio pelo qual eu e você poderíamos voltar àquele projeto original, àquele plano eterno dele. E esse meio pelo qual Deus faria isso é o seu Filho Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, o meio pelo qual Deus nos traz de volta para Ele é Jesus. Deus não foi pego de surpresa quando o pecado entrou no coração humano. Quando nós olhamos o relato de Gênesis capítulo 3, Deus não foi surpreendido pela decisão do ser humano de pecar, de desobedecer. Pelo contrário, lá em Apocalipse capítulo 13, o verso 8, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, quando Deus decidiu criar todas as coisas, Ele já tinha a base, o fundamento, a raiz, o alicerce para aquilo que Ele iria criar. E o alicerce se chama Jesus. Tudo está fundamentado em Jesus. E através de Jesus, somos atraídos para o Pai. Por isso, quando nós olhamos para a oração que Jesus fez em João 17, particularmente nessa parte que lemos do verso 19 até o verso 23, vemos que Jesus está clamando ao Pai para que nós sejamos um, ou seja, voltarmos à essência do que é ser cristão, ao projeto original de sermos uma família verdadeira sobre a terra. E não apenas aqui, mas por toda a eternidade. Porque relacionamento é a característica principal, fundamental do ser humano. Faz parte da nossa essência relacionamentos. Ainda que algumas pessoas sejam mais extrovertidas, outras mais introvertidas, mas nós temos necessidade de estar uns com os outros. Porque Deus é relacionamento. Deus é Pai, o Filho e o Espírito Santo, que por toda a eternidade vive relacionamento. Então, quando nós vemos isso, Deus nos cria a sua imagem e semelhança, e uma das características é exatamente essa: sermos seres que se relacionam. Então, quando somos chamados a sermos um, como na oração aqui, nós vemos que tudo, na verdade, nos leva de volta a Deus. Quanto mais unidos a Deus, mais relacionamentos saudáveis temos. Quanto mais relacionamentos saudáveis temos, mais nos aproximamos de Deus, porque as duas coisas estão bem ligadas, interligadas uma com a outra. O fato é que, se fosse uma coisa fácil sermos um, Jesus não teria orado por isso. Ele saberia que ia acontecer e não teríamos dificuldade. Mas quando Jesus ora que eles sejam um, é porque nós enfrentaríamos dificuldades, e ele sabia disso. Então temos muitas lutas, temos muitas barreiras, temos muitas coisas que se interpõem entre nós e o nosso semelhante, entre nós e o nosso Deus, e os relacionamentos ficam truncados. Os verdadeiros relacionamentos vão além de estar juntos. Às vezes nós pensamos que porque estamos com outros dentro de casa, temos relacionamento familiar. Pensamos que estamos com outras pessoas no templo, achamos que temos relacionamento de igreja.
ou no trabalho, ou na rua, enfim. Quando nós pensamos que ajuntamento é relacionamento, estamos muito distantes do que Deus planejou. Deus deseja que haja interação, haja um envolvimento emocional, de intenções, de atração pelo relacionamento, ou seja, que nós estejamos de fato com o coração aberto para nos envolvermos uns com os outros da forma mais profunda. Então, quando nós permitimos que Deus atue na nossa vida e que Jesus seja Senhor da nossa vida, mais os relacionamentos serão saudáveis. Por isso eu posso dizer que quando os nossos relacionamentos estão com problema, temos relacionamento difícil no casamento, temos relacionamento difícil entre os irmãos, temos relacionamento difícil entre pais e filhos, é porque falta Jesus. Porque quanto mais Jesus, mais relacionamento saudável. Mas Deus sabe que nós estamos em construção, por isso Jesus intercedeu por nós. Deus quer que a gente volte ao plano original. Então permita que o Senhor trabalhe na sua vida, nos seus relacionamentos e que Jesus, o senhorio de Jesus na sua vida, interfira nisso, molde a sua vida para que, através de Jesus, os seus relacionamentos em todos os níveis sejam relacionamentos saudáveis.